Amém, queridos? Então você trouxe a palavra de Deus, eu vou falar um pouco sobre isso. Abra a sua Bíblia, você que tem ela, no capítulo 41 de Gênesis. De Gênesis. Vai sair um. As crianças abençoadas até 10 anos, Deus abençoe. Vão com Deus. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Esse culto, como de ontem, está sendo transmitido ao vivo pela internet. Amém? Graças a Deus. Porque talvez alguém que não está aqui vai assistir a pregação, culto, louvor, né? Vai ser bênção de Deus na vida da pessoa que está lá hoje. Então, em sábados e domingos, por exemplo, os cultos da missão e as palavras pregadas no domingo vão estar sendo transmitidas. Depois vai estar no YouTube lá no Rio de Janeiro. Né? Nós temos uma web rádio, você sabe, funcionando aí agora, né? Desde umas 2 semanas já, mas sexta-feira efetivamente está montado ali, funcionando. Então, depois o Douglas passa, né, os links ali para todo mundo, nem que seja via WhatsApp ou, sei lá, Facebook, para que todo mundo possa estar assistindo e participando dessa situação aí que a igreja está promovendo, uma inovaçãozinha que a gente está fazendo aqui em nome de Jesus. Acharam a palavra de Deus? Gênesis 41, o que, cara, do 50, 51, 50. Show? Ah, para baixo. Menos? Não. Fica, é o versículo 50. Tá bom, versículo 50. 51 e 52 de Gênesis 41. Diz assim, ó: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém, igreja? Feche meus olhos, vamos fazer uma oração pedindo a direção de Deus para nós. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome com os cânticos, com as palmas, com o nosso fôlego, com a nossa voz. Agora é o momento, Senhor, da tua palavra, que foi lida para a tua igreja. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa falar no nosso coração, nos abençoar com a tua palavra, trazer, meu Deus, a condição de suprir a nossa necessidade espiritual, a nossa carência, através do alimento que é a tua palavra. Nos ensina, nos fortalece e nos guia. E usa a minha vida, Senhor, pela tua misericórdia, como instrumento em tuas mãos. E abençoe este povo que aqui veio. E se houver, meu Deus, algo que se levante contra esta palavra, que se levante sim, mas para cair em nome de Jesus. Pedimos que haja liberdade, Deus, em cada coração, em cada mente, para receber aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Oramos, meu Deus, e cremos que o Senhor está aqui para nos abençoar. Oramos já agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Acharam isso? Tá bom. Então, irmãos, eu estou lendo um texto bíblico que fala de José. Quem conhece José? Conhece algum José por aí, né? Mas esse José específico é aquele José que a Bíblia fala, né? Que tinha vários irmãos, 12 irmãos, né? E que teve uma certa trajetória na sua vida, que mexeu com ela, que impactou sua vida.
e que consequentemente mexeu com o seu futuro. Amém? Vou falar desse homem. Mas antes de falar um pouquinho de José, eu queria falar um pouquinho da questão das pessoas que são marcadas pelo seu passado. Todo mundo sabe que tem pessoas que estão marcadas dentro do seu coração por coisas que aconteceram na sua vida no passado, há anos atrás, décadas às vezes, ou meses, não sei, mas um tempo atrás podem ter acontecido coisas nas nossas vidas, coisas, situações, determinadas circunstâncias que nos levaram a sofrer por conta disso. E nós passamos a viver um momento, esse de hoje, atual, com lembranças e com esses sofrimentos das coisas do nosso passado. Tem pessoas que são marcadas profundamente, abriu uma cicatriz no coração dessa pessoa por causa de um acontecimento lá de trás, seja em muitas áreas da vida. Pode ter sido uma marca do passado no relacionamento conjugal, pode ter sido uma marca no namoro, antes de casar, pode ter sido um problema relacionado aos filhos, pode ser ao contrário, um problema relacionado aos pais ou mães, um problema, enfim, que marcou o coração das pessoas, e talvez muitas ainda se sintam tristes por isso. Então, gente, essa questão de lidar com o nosso passado, irmãos, é uma coisa muito séria. Porque, poxa, quantas vezes eu mesmo já me peguei sofrendo por conta de coisas do meu passado, por conta das escolhas que fiz atrás, das decisões que tomei. E hoje, muitas vezes me pegava pensando em coisas absurdas até, mas que prenderam a minha vida, que me amarraram um pouco, que não deixaram progredir. E eu tive que aprender a lidar com elas para me livrar delas, para poder viver de verdade a paz que Cristo tem para nos dar. Então a gente precisa, irmãos, parar de viver atormentado, é a palavra que eu quero colocar, por questões do nosso passado, como ser humano, como um mortal vivente nessa terra. Nós temos que aprender a lidar de tal maneira que isso não influencie hoje a nossa vida e que não venha no futuro atrapalhar também a nossa vida. Tem pessoas que, por ter um relacionamento com problemas do passado, no futuro tem medo de construir outro relacionamento, porque acha que vai passar pelas mesmas situações. Tem gente que teve problemas financeiros, perdas materiais no passado, e hoje não consegue mais se alinhar nessa questão financeira. E assim vocês podem pensar muitas coisas que existem na nossa vida, que precisam estar de acordo com aquilo que Deus pode nos dar e nos proporcionar a viver. Teve pessoas também, irmãos, que tiveram perdas espirituais, perdas de pessoas amadas, e às vezes não conseguem lidar com essas perdas. Então nós temos que olhar agora um pouquinho para a palavra de Deus e tirar um exemplo para aplicar em nós mesmos, se nós temos algum problema com o passado, com a tristeza que nos prende aí. Se não, como que eu vou avançar para um futuro feliz se eu estou preso no meu passado? Tem gente que vive só do que passou, só lembra das coisas lá de trás, não tem nenhuma perspectiva daquilo que vai vir pela frente, ou não tem às vezes uma esperança dentro do coração que lá na frente tudo vai se abrir, tudo vai ser bom, as coisas vão melhorar. Tem pessoas que acham que a vida é aquilo que ela viveu, aquela frustração, aquela tristeza, e se prende naquele mundo e não consegue prosperar em nenhuma área da sua vida. Aqui nós temos um texto falando de José, aqui
aquele homem que vocês sabem que por fim se tornou um grande homem de Deus. Foi levado pelo próprio Deus, porque foi Deus que proporcionou, dentro do seu propósito, que José fosse parar no Egito como escravo, né? Depois preso lá numa masmorra, e depois como governador do Egito, depois do faraó, o segundo homem que mandava naquele grande império da época. Mas se José fosse um homem que se prendesse às coisas que aconteceram com ele no passado, ele não chegaria a ter um futuro tão glorioso como teve. E uma memória, né? Hoje, olha quantos mil anos, talvez uns 3.500 anos atrás, vocês. E nós estamos lembrando desse José, que viveu um passado ruim, mas chegou um dado momento, Deus mudou sua história, ele acreditou e teve fé para isso, e se tornou um dos grandes nomes da história da humanidade, principalmente da história bíblica, da história do povo de Deus. Né? Quando nós começamos a ver aqui, José ele era filho da velhice do seu pai, porque o seu pai era muito velho quando teve ele como filho, certo? E por isso, por ele ser aquele filho caçula, aquele filho lá no finalzinho da vida, era o filho que era mais estimado, o filho que era mais amado, né? O filho que o pai talvez dava um carinho a mais, talvez brincava mais, porque o pai tinha um amor muito particular por aquele filho, por ser o seu último filho. É quando nós temos filhos que crescem, depois a gente arruma, né? Eu, graças a Deus, tenho o Dani, temos a Vitória, que hoje substitui os filhos, eles não são filhos de sangue, mas convive conosco como pai, mãe, como família. Então a gente dá um carinho, a gente dá uma atenção mais especial a ele, porque os outros já estão lá no já por aí, né? Isso acontece com todo mundo. Era o caso de José, ele tinha a atenção do pai, e essa atenção que ele tinha do seu pai, esse carinho, esse amor mais expressivo, gerou nos irmãos dele uma inveja. Os irmãos dele se iraram com aquilo, e dentro do seu coração cresceu um sentimento que o cristão não pode ter, que é inveja, que é o desejo de ser aquela pessoa, ou ter o que aquela pessoa tem. Os irmãos de José não entenderam o amor que José tinha pelo pai, e talvez por eles também, e por isso criaram uma inveja. Começa a história assim, né? Para você ilustrar. Veja bem, os irmãos, eles tomaram a atitude de pegar o José, forjaram sua morte e o venderam como escravo para uma caravana que ia para o Egito. Os irmãos mais velhos pegaram seu irmão mais novo e o venderam por conta da inveja, para tirar ele de cena, para que o seu pai não tivesse mais aquele carinho e aquela atenção por ele. Olha só, isso é a história de José que eu estou contando para vocês. Os mercadores que iam para o Egito da caravana pegaram José, compraram ele, levaram e venderam ele para uma pessoa chamada Potifar lá no Egito. Potifar era um grande homem, né, no Egito, uma pessoa respeitada. Era um dos grandes lá da realeza, porque ele era o comandante da guarda de Faraó, comandante do exército, comandante da segurança do palácio, né? Era um cara que tinha poder, que tinha autoridade investida na sua vida. E ele comprou José e colocou José na sua casa como um mordomo. José foi servir a esse homem chamado Potifar dentro do palácio dele, como mordomo, administrando os seus bens. Estou contando a história de José, escravo, mas ele já virou mordomo. A mulher do Potifar tentou, num certo momento, enganar José, seduzir José, ludibriar José, para que José se deitasse com ela, né? Para que José tivesse relações com ela.
José fugiu disso porque dentro do seu coração havia um temor de Deus, algo muito forte, algo muito enraizado já por conta do seu pai, Jacó, que veio trazendo já desde a antiguidade um temor a Deus dentro do coração e consequentemente passou para seus filhos. E ali ele foi acusado, irmãos, injustamente, de tentar violentar a esposa de Potifar. José, o filho preferido de Jacó, homem temente a Deus, foi jogado numa cisterna. Depois da cisterna venderam ele como escravo para a caravana vendeu ele como escravo para Potifar. Potifar transformou ele como mordomo dentro do seu lar. E por fim, sem culpa nenhuma, ele foi acusado de querer dormir com a mulher de Potifar. E daí o que aconteceu com José? Lá foi José lançado na prisão. E lá ele ficou preso por algum tempo. Estou contando a história dele e vou chegar até o final. Aí o que aconteceu com José? Quando ele estava na prisão, ele sempre se manteve íntegro na sua vida. Em tudo que ele fazia, mesmo escravo, íntegro, temente a Deus, adorador de Deus, nunca se rebelou contra Deus, nunca desobedeceu aquilo que Deus queria para a sua vida. Ele foi para a prisão, lá aconteceu que tinha 2 presos com ele. E os 2 presos tiveram sonhos e José interpretou os sonhos. Deus deu graça através do seu Espírito e ele contou para eles o que o sonho significava. Resultado, que um ia ser restabelecido ao seu trabalho, como copeiro do rei, e o outro iria ser enforcado, que era o padeiro do rei. Não vai gostar da história. E assim foi. E daí, meu irmão, soltaram essas pessoas que estavam presas com ele e ele continuou lá na prisão. Até que um dia o rei teve um sonho, o faraó. E daí o copeiro lembrou do que José tinha feito, interpretado o sonho dele lá na prisão. E contou para Faraó. E Faraó chamou José. E José interpretou o sonho do Faraó, que era o sonho que passava de 7 vacas magras, 7 vacas gordas e aquela coisa toda. Ou ao contrário, primeiro as gordas e depois as magras. Ia ter 7 anos de fartura no Egito, todo o império, e depois viriam 7 anos de muita miséria. José, por fim, falou ao rei. O rei perguntou para ele o que fazer, e José pegou e disse para ele: levante uma pessoa para que administre tudo que o reino puder adquirir, para que quando vir a época da escassez tenhamos algo guardado, uma poupança, para poder alimentar o povo. E foi o que o rei fez, escolheu o próprio José, que tinha saído da prisão, para ser o governador do Egito. E ali José foi exaltado de uma maneira tremenda. Um homem que passou por um vale de aflições na sua vida, de tristeza, de dor. Olha só, inveja dos irmãos, escravo, prisioneiro, acusado injustamente, mas sempre inocente. Imagina o coração de José como não estava machucado, ferido, rasgado, arrebentado, seus sentimentos, sua autoestima. Tudo isso que José estava destruído, gente, porque ele tinha passado, humanamente falando, por essas situações. Mas mesmo assim, ele se tornou um homem proeminente, um homem dotado de sabedoria de Deus, um homem sábio administrador, um homem que governava o povo, supria as carências do povo. Mas na frente, o pai dele e seus irmãos também entraram na situação da escassez, e começou a faltar comida. E aonde é que eles foram até o Egito para comprar alimento. E quem que forneceu o alimento? José forneceu alimento para os seus irmãos, para a sua família. Houve toda uma história desenrolar ali, Depois, olha o que José fez, que aí é o ápice da história de José. Foi quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos que o tinham traído, invejado ele, vendido ele como escravo, forjado a sua morte, porque o pai deles pensava, até nesse momento, que José tinha sido morto e não vendido como escravo.
Mas passou toda a situação e o ápice do negócio é o seguinte: José se deu a entender quem ele era para os irmãos, depois de 13 anos no Egito. E ele deu o perdão aos seus irmãos, que o abandonaram, rejeitaram e fizeram tudo o que fizeram com ele. Estão entendendo? Se vocês não leram a história de José, vale a pena ler. São 3, 4, 5 capítulos ou mais ali, que você pode entender um pouquinho mais. Então, irmãos, olha só tudo que José passou. Aí, por fim, o que aconteceu? José casou. Casou com uma mulher do Egito. E essa mulher deu 2 filhos a José. Um chamado Manassés e outro chamado Efraim. Sabe por que ele colocou o nome de Manassés no primeiro filho? Porque normalmente o povo judeu, ele dá nome aos filhos de fatos, né, que passaram na sua vida, relacionados à sua vida. Aí José deu o nome de Manassés, porque Manassés é assim, ó: Deus me fez esquecer o meu passado. É o significado da palavra Manassés. Mesmo por ter passado por tudo aquilo, José, ele sentiu paz no seu coração, sentiu a certeza da bênção de Deus na sua vida, que ele homenageou Deus. Eu penso, colocando o nome de um filho de Manassés, ou seja, Deus me fez esquecer as aflições do meu passado e algumas vidas do meu trabalho. A palavra trabalho na Bíblia, em hebraico, a palavra trabalho significa algo duro, significa dor, tristeza, situações difíceis. O original em hebraico, a palavra trabalho, né? Pronuncia Ramai em hebraico, a palavra que quer dizer tristeza, angústia, dor, decepção, todas as coisas péssimas que você possa imaginar. Então, irmãos, essa foi a história de José. Mesmo assim, ele glorificou a Deus e disse: Deus seja louvado, meu filho vai se chamar Manassés, porque Manassés é Deus me fez esquecer o passado. Ou seja, ele era um homem de coração, pôde seguir a sua vida e prosperou. E morreu José lá, meu irmãozinho, é lembrado até os dias de hoje, por conta de saber lidar com as decepções da vida, que muitas vezes nós não sabemos lidar. Você e eu, às vezes, somos invejados, somos caluniados, somos enganados, e daí a gente se decepciona, e aí a gente vive uma vida, sabe, sem alegria, com um pensamento fixo nessas desgraças, nas tristezas, né? E nós somos felizes. Então nós temos que olhar para José e tirar seu exemplo, irmão. Tirar seu exemplo para poder viver uma vida decente. Aí José não bastasse, deu o nome do filho Manassés, que Deus me fez esquecer das angústias do meu passado. E daí o que ele fez? Ele teve um segundo filho e deu o nome de Efraim, que significa Deus me fez prosperar. Ele atribuiu no nome dos filhos o agradecimento dele a Deus pela obra que Deus fez na sua vida, de esquecer o passado ruim e prosperar, inclusive na terra da aflição que ele estava. Então essa é a história mais ou menos de José. O que a gente aprende com José? Porque para ser bem breve aqui, acaba bem mais cedo, eu acho, eu vou falar. Eu vou começar a comentar com vocês algumas coisas em relação ao passado, irmãos, que José deve ter tido essa atitude, e que eu e você precisamos ter. Eu não gostaria de chegar no ano de 2016, ou dia de amanhã, sabe, não importa. Determine você o tempo que você quer deixar para trás as coisas. A Bíblia diz que nós devemos dar atenção para o tempo que se chama hoje, né? Então hoje é o dia de colocar um divisor na nossa vida. Então o que é que nós temos que fazer? Olhar para esse José, aplicar na nossa vida essas coisas
determinar o que não queremos, aprender a lidar com isso e começar uma nova vida. A palavra já diz para nós que quando a gente está em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se o próprio Deus, irmãos, ele não lembra do passado, por que eu tenho que lembrar do passado? Por que o diabo tem que lembrar do passado? Por que qualquer outro sujeito tem que lembrar do meu passado? Meu passado não interessa para ninguém. Entendeu? Nem para Deus interessa, quanto mais para os outros. A Bíblia tem um versículo, lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que diz assim: ai que se apiedar de novo de nós o Senhor, já não lançou as nossas iniquidades no mar do esquecimento? Então Deus não se lembra do passado de nenhuma pessoa que chega até Ele. Deus não nos cobra pelo nosso passado, Deus nos cobra pelo nosso presente e por aquilo que nós determinamos que vamos fazer para o futuro. Mas o passado, meu irmão, passado é passado, não pode angustiar nossa alma mais. Quantas vezes, irmãos, eu lembrei de pecados meus do passado, de tristezas do passado, e sofri anos a fio, achando muitas vezes que eu não tinha tido o perdão de Deus em determinadas coisas que eu fiz. Daí eu entendi essa mensagem aqui. Olha só o que a gente aprende com José. Primeiro ponto que eu aprendo com José: o passado não pode mais nos atingir. Tem um ditado que diz que águas passadas não movem moinhos. Então ela passou, ela não tem mais força para mover o moinho. O passado é a mesma coisa. Se é passado, passou, não tem mais força de me atingir. Está entendendo? Então eu tenho que aprender a não deixar mais o passado me atingir, porque o passado só me atinge quando eu quero que ele me atinja. Porque ele não tem força para mexer comigo. Porque eu domino o meu passado. O meu passado ficou na mão de Deus. O meu passado foi entregue a Deus. Os meus erros, minhas falhas, minhas dores, angústias, aflições, acabou. Não pode mais chegar até mim. Eu posso determinar isso em nome de Jesus e viver uma vida abençoada daqui para frente. Eu posso esquecer as pessoas que me fizeram mal. Eu posso esquecer as afrontas que aconteceram comigo. Eu posso largar tudo lá atrás, porque isso não tem poder mais de me atingir. Foi o que José fez, irmão. Se José fosse usar da razão para tratar com os seus irmãos quando eles vieram buscar comida no Egito, qual seria a atitude de José pela razão? Ele ia mandar matar tudo, ou deixar morrer de fome, ou largar numa prisão. Mas José lidou tão bem com o seu passado, que ele não deixou o seu passado alimentar dentro do seu coração raiva, mágoa, angústia, rancor. Ele não guardou isso dentro de si, embora triste. Com certeza ele foi triste, desesperado algumas vezes, mas ele confiou em Deus e ele aprendeu a lidar com o passado. Ou seja, o passado de José ficou para trás. O nosso tem que ficar para trás também. O passado só me atinge se eu permitir que ele me atinja. Quantos pecados, olha só, nós cometemos no passado? Se a gente for trazer a lembrança, e às vezes lembramos de algum desses que nos machuca, mas ele só nos machuca se nós deixarmos ele nos atingir. Entendeu? Então, José aqui está dando um grande exemplo de dizer que o passado não pode agir, a ponto de dizer que Deus fez ele esquecer das aflições do passado, e depois ele botou no meu filho que diz assim: Deus me prosperou na terra da minha vida. Glorificando a Deus que tem um coração livre. Nós temos que ter um coração livre dessas coisas do passado. Irmãos, eu entendi assim, que José, ele vivia na sua vida a cada momento. Ele sabia entender o propósito de Deus na sua vida. José, ele vivia o seu presente, aquele momento do dia, preso, ou escravo, ou governador, ou na cisterna, ou trazido para a prisão. Ele vivia projetando naquele presente o seu futuro.
que aprender, irmãos, que na nossa situação atual nós temos que nos preocupar não com o passado, mas nos preocupar com o nosso futuro. O que vai ser de você daqui a algum tempo? O que vai acontecer? O que você quer que aconteça na sua vida? A gente tem que procurar aproveitar o tempo que vivemos, sejam bons ou ruins, esse tempo agora, para tentar mudar isso, para melhorar para o dia de amanhã. O amanhã precisa ser melhor do que hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu acredito que José pensava nisso. Ele, na hora preso, ele disse: ah, meu Deus, agora estou preso, mas o Senhor é comigo. Ele orava, ele adorava, ele buscava a Deus, ele ficava esperando a resposta de Deus, e Deus foi movendo as situações para que ele pudesse ter a sua bênção. Quando Deus tem um propósito que Ele tem na vida de cada uma pessoa, de cada um de nós, irmãos, Deus, Ele faz de tudo para cumprir esse propósito. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: você pode casar, descasar, você pode ficar doente, você pode virar menino, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você pode roubar, você pode matar, sei lá, enfim, eu não sei o que você pode fazer, mas qualquer coisa absurda, quando Deus tem um propósito, irmãos, você mesmo que passe por tudo isso, Deus, para cumprir o seu propósito, Ele trabalha de várias maneiras, até Ele trazer você de volta um projeto original que tinha com você. Você pode beber, você pode se drogar, você pode fazer o que você quiser. Deus, para cumprir o seu propósito, Ele arranca você de onde você está e põe no lugar de excelência que Ele escolheu para você. Porque Ele cumpre o seu propósito na vida de cada um de nós. Então, eu queria dizer com isso, que não importa a vida que levamos, é claro que o que eu faço hoje reflete o meu futuro, mas Deus arranca isso da minha vida e me dá uma nova vida, você está entendendo? O passado fica para trás para Ele, e Ele me ensina agora a também deixar o meu passado para trás, eu mesmo tenho que deixar, e projetar nesse presente que estou vivendo algo maior para o nosso futuro. Bom, não está na hora de talvez você dizer assim, ó, chega de tristeza, chega de dor, chega de sentimento de mágoas, chega de viver irado, chega de viver preocupado, angustiado, ansioso, depressivo, chega de tudo isso. Talvez você não tenha nenhum problema desses, mas você já imaginou desses, talvez, nós temos aí perto de umas 200 pessoas aqui agora, quantos que estão vivendo presos a um passado de dor e tristeza e angústia? Talvez, irmão, do teu lado, o irmão ou a irmã que está sentado aí, está vivendo isso, está com o seu coração dilacerado, porque não consegue se libertar dessas coisas passadas na sua vida. Deus tem um projeto novo, irmãos. Deus tem um plano traçado para cada um de nós. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já escreveu a nossa história. Você pode ir e vir, mas você vai parar no centro do propósito de Deus. Porque Deus não vai perder você, pode ter certeza. Então olha o que José fez. Eu acredito que ele não deixou o passado atingir ele mais, deixou para trás, porque se ele deixasse, claro, o passado ia ferir ele. Se ele fosse lembrar dos irmãos com aquele sentimento de raiva, ele ia querer matar os irmãos, mas ele aproveitou, refletiu, eu creio, e trabalhou o seu presente, o seu momento ali, cada situação, para garantir um futuro melhor para ele, para a sua família, para todos que amam. Então José fez assim. Outra coisa que eu aprendo aqui com José, irmão, deixa eu tomar. Todo mundo aqui pensa no futuro, pensa? Uns estão planejando casar, outros estão se formando na faculdade, né? Pessoas projetando algumas coisas no futuro.
É o que eu vejo na igreja. Todo mundo é assim, né? Agora, irmãos, para você ter um futuro com sucesso, teu futuro, ele depende exatamente dessa questão do passado. Você está projetando um futuro do seu coração, da sua mente, está buscando talvez Deus. Mas para você ter futuro, ter sucesso no futuro, né, você tem que aprender a lidar com o passado. Porque o teu futuro não pode trazer mágoas dessa situação. Né? Quem projeta casar tem que ter cuidado com o projeto do futuro. Porque se trazer mágoas do passado, se trazer situações do passado, pode ser que o casamento não seja como abençoado assim. Pode ter muitos problemas. Tem que refletir sobre isso. Né? A pessoa precisa se preocupar com isso. Por exemplo, você quer um futuro melhor. Sabe o que José fazia quando estava no Egito? Enquanto escravo, preso ou governador, ele desempenhou bem a sua função. Aquilo que era dado para ele, para que ele fizesse, ele fazia bem feito. Tudo. Ele nunca reclamou de ser escravo. Ele nunca reclamou de estar na prisão. Nunca reclamou. E aonde ele estava era lhe dado um serviço para fazer, ele desempenhava com muito capricho e dedicação aquilo que ele fazia. Então, irmãos, às vezes você é perseguido no trabalho, o teu pensamento, só para dar um exemplo, vou pedir a crônica que esse patrão aí vai fazer trabalhar demais, não paga direito, atrasa o pagamento. Né? Só que você esquece que Deus está ali sobre você, observando o que você faz, da forma que você faz, com que coração você faz o seu trabalho. E se você desempenha bem esse trabalho ali onde você está, não importa se o patrão é ruim, não importa se ele não te paga direito, não importa se ele te persegue, né? Se ele te pune em alguma situação, Deus vai trabalhar, meu irmão. E você, sabendo que você é dedicado mesmo assim, obediente mesmo assim, e Deus vai preparar o melhor para você, sem você ter que reclamar, sem você ter que murmurar. Você está entendendo? Desempenhe bem a sua função. José, eu acredito que ele fazia isso. Ele fazia as coisas bem feitas, porque ele sabia que o sucesso dele não dependia de homem, mas dependia de Deus, em relação àquilo que ele era, em relação àquilo que ele guardava no seu coração. Então, irmãos, sucesso do nosso presente ou do nosso futuro depende de como nós lidamos com essas situações do passado. Né? Por exemplo, talvez a pessoa, por sofrer alguma agressão nesse sentido, como José, inveja, calúnia, essas coisas, a pessoa se sinta emocionalmente fragilizada. Nós não podemos trazer esse sentimento dentro de nós o resto da vida. Ficar fragilizado emocionalmente por um tempo é normal, qualquer ser humano fica, porque nós não somos de ferro. Mas tem gente que, se sofreu uma perda, ele reclama. Não é reclamar, ele não é murmurar assim, ele traz dentro de si, pronto. Aquele sentimento, aquela perda, ele sempre se lamuia por aquilo. Porque eu tinha tal coisa. No passado eu tinha isso. No passado eu ganhava bem. Passado não. Agora faz o teu presente acontecer. Não se fragilize emocionalmente pro resto da tua vida, vivendo um problema que não é mais teu. Você tem que deixar para trás. Por quê? Porque eu penso que José, quando ele estava na prisão, o que resta? Se um de nós aqui for para a cadeia, qual é o pensamento que nós temos? Você sabe que eu fui preso? Já fui preso? Já fiquei preso 24 horas. Meu Deus. Eu e mais uns 4 amigos. Nós estávamos trabalhando, velho formoso, meu pai era o presidente das obras, nós trabalhávamos com ele. Aí chegou um cara lá,
com um carro, uma Ipanema, aquelas antigas, toda branca. Foi lá, conversou com meu pai, e nós ali trabalhando. Na época nós éramos aprendizes de carpinteiro. E daí passou um tempo, o cara saiu e foi embora. Daqui a pouco meu pai chegou perto de mim. Pega o dinheiro aqui e vai lá comprar uns 50 massinhos, vocês sabem a massinha que eu tô uns 2, 3 litros de Coca-Cola e toma café. Vamos parar para tomar café. E depois eu quero conversar contigo. Conversar o quê? Aí tá tomando café, comendo 50 massinhas, 3 litros de Coca-Cola, comia pra caramba naquela época. De repente surge aquele carro branco. Para bem na frente lá onde nós estávamos. Com a cabeça cheia. O cara chegou assim, ó, já falei com o pai do moço aqui, que é eu. E você tem que me acompanhar. Acompanhar para onde? Vocês estão presos. Aí abriu o negócio atrás assim, né? Não dava para identificar que era carro de polícia porque não tinha nada. Eu tinha 17 anos, né? 16, 17 anos. Aí socou nós quatro dentro do porta-mala da tal Ipanema. Vocês lembram da Ipanema, né? Aquele carro bem quadradinho atrás. Lá foi eu preso. Eu não tinha feito nada, não foi nem José. É que roubaram na nossa rua. E nós tínhamos, morávamos tudo na mesma rua. E roubaram na rua lá, o povo lá, foi lá e só pôr umas casas. Roubaram umas coisas das casas lá. E uma mulher que não gostava de nós disse: eu acho que foi aquele escurinho que fica aqui, ó, sempre assim. Não tem aquela turminha que sempre fica na frente de casa, batendo papo, assim, 4, 5, 8, 10, 12, assim, organizado? Aí acusaram. Não nos prenderam, na verdade, nos deteram, né? Até interrogar nós para saber se a gente tinha roubado alguma coisa ou não. Né? Eu não era crente, tá? Bem que peguei. Graças a Deus. Os crentes ficam feios pra caramba. Mas então, irmão, ele vai ficar lá na prisão. Aí bate na cabeça de José: qual será meu futuro? Eu lá, e agora, meu Deus? Vou me montar lá na cadeia, aqueles caras lá, os bandidos, os caras vão me matar lá dentro, vão me dar um pau lá dentro. Dá bate desespero dentro da gente. Né? A gente fica assim sem saber o que fazer. Já imaginou se José pensasse assim naquela hora? Deve ter pensado, eu acredito. Só que uma coisa tem que vir no nosso coração, que eu acho que veio no coração de José, que várias oportunidades podem surgir, mesmo que a gente esteja preso, mesmo que a gente esteja numa cisterna, jogado pelos próprios irmãos, mesmo que a gente esteja trabalhando de escravo, a nossa vida não vai terminar ali. Ela pode ter novas oportunidades, porque vão com certeza surgir novas oportunidades. Por isso que eu tenho que desempenhar bem o que eu faço, porque hoje talvez o meu trabalho pode ser ruim, pode ser pesado, sujo, difícil, desgastante, mas pode ter uma nova oportunidade, e daí as coisas mudam. Você sabe que o mundo é uma roda gigante, olha lá embaixo, olha lá em cima. É o que pode acontecer conosco. Talvez você viva um momento de estar lá embaixo, mas Deus com certeza vai também fazer você viver o momento de estar lá em cima, colhendo os frutos daquilo que você fez com a tua vida. Está entendendo? Então José deve ter lidado assim com a sua dificuldade, com a sua luta. Continuando aqui, já estou acabando. Irmãos, a questão do futuro, mais uma vez falando, como é que a gente vai enfrentar o futuro da nossa vida? Você já pensou nisso? Embora a palavra de Deus, Jesus diz assim, ó, que nós não devemos estar ansiosos, o que é a vez de comer, de beber, de vestir, olhar a vida do campo, olhar essa vida do céu, ele fala. Não trabalha, não isso, não aquilo, mas come, se veste, não sempre bem. Ou seja, para nós não deixar a nossa preocupação ficar focada nisso. Mas é natural que o ser humano pense um pouquinho acerca dos dias seguintes. Qual é o seu projeto para a sua vida? Qual é o seu sonho para a sua vida? Né? Você começa a matutar a cabeça. O futuro vai vir. E agora? Casei. Né? Denilson aí, de repente, casa daqui uns tempos. Outros aí, casas daqui uns tempos. Lucas, né?
Mas vamos falar aqui. O que você pensa no seu futuro? Sabe o que quer dizer com pensa? Como que você vai enfrentar o futuro que está por vir para você? Que preparação você está tendo para enfrentar os problemas que vão aparecer no futuro da sua vida? Vamos falar do casamento? Denilson, Lucas, quem mais aí que está namorando com a casal do Gustavo ali, já mais bem, Bruno, né? Quem mais? Nanico. Nanico dos íntimos, não tem nada. Então, qual é o exemplo de casamento? Vocês sabem que vocês vão ter problema? Ou vocês acham que vai casar e tudo vai ficar meio assim? É facinho. Vocês vão ter que morar, comer, vestir, pagar conta de luz, de água. Talvez alguns, eu espero que não, tenham que pagar aluguel. Né? Não sabe. Como que você se prepara para enfrentar esse futuro se você às vezes está preso na mesmice do seu passado? Não estou dizendo que eles estão, só estou dando de exemplo no futuro casamento. Poxa, sair da casa do pai, e graças a Deus eu vejo aqui que esses filhos que estão na casa do pai, aqui, todos têm casa, comida, roupa lavada, tem conforto, tem carinho, tem amor, tem tudo aquilo que uma família pode proporcionar. Mas quando sai da casa do pai, tem que se virar. Claro que eles trabalham, eles produzem alguma coisa já, mas são jovens ainda, inexperientes em muitas situações. Como que vai lidar com esse futuro que está bem próximo? Com que preparação, com que força, com que sabedoria? Porque se ficar preso no passado da casa do pai, a comida chega na mesa, a mãe lava as roupas, né? O pai paga as contas, como é que vai ser o futuro dessa pessoa? Ele vai se perder. Ele vão cortar a luz dele, né? Se ele continuar com a cabeça do passado, o futuro dele não vai ser bom. Então nós temos que projetar o nosso futuro preparado para enfrentar os problemas do futuro. O irmão José disse que viria 7 anos de fartura sobre o Egito. Mas depois que viesse os anos de fartura, iriam vir 7 anos de miséria total no Egito. Não ia ter o que comer. Como é que iria enfrentar a miséria que viria depois da fartura? Ele criou uma estratégia. O que José fazia? De tudo que o Egito produzia enquanto tinha fartura, José reservava a quinta parte, 20%. Guardava. Estocou os celeiros do Egito, os silos, milho, trigo, sei lá se lá tinha arroz, feijão, o que tinha de comida, ele guardou, porque ele sabia que tinha um futuro a enfrentar. Então ele se preparou. Se ele fosse viver no passado, ele não teria condições de enfrentar o futuro de miséria, porque ele tinha acabado de viver 7 anos de fartura. Se o negócio fosse comer, dormir e folgar, porque tinha fartura, iam comer tudo, e quando chegasse os anos de miséria, iam morrer, porque não tinham se preparado para enfrentar o seu futuro. Você está entendendo? Estou dentro da história de José ainda. Então, irmãos, você precisa se preparar para ter um enfrentamento do seu futuro. No futuro, você vai perder pessoas, perder amigos, perder ajudas, vai perder muitas coisas, porque a vida anda para todo mundo. E daí você talvez não vai ter o mesmo amparo que você tinha até o dia de hoje. E você tem que estar preparado para aquilo. A terra do Egito produziu 7 anos muito. Agora vinha 7 anos de miséria. Como é que se eu não tivesse me preparado antes, eu iria viver os 7 anos de miséria? Aí José separou 20%, estocou comida, tinha comida para dar e vender para todo o império do Egito. O povo de Israel, Deus proveu a situação, o povo de Israel dependeu da comida do Egito durante aqueles 7 anos. Que grande fome veio sobre a terra. É que nem um camarada que hoje trabalha, falar do casamento, né? Era uma linda manhã de sol, e o Diego decidiu casar, o Bruno decidiu casar, o Lucas decidiu casar, e assim foi. Né, irmãos?
Mas ele gasta os 5 pau todo mês. E ainda fica devendo mais uns 500 do próximo pagamento. E assim vai, irmãos. A vida do nego, a vida deles, não ganhando 5, 10, vamos torrando, vamos gastando, vamos comprando, vamos festando, vamos churrasco. Churrasco, né? Vamos fazer churrasco. É limpar só, outro dia mais então, né? Vai. Mas eles não param para fazer uma reserva. Quando eles estão casados, eles estão pelados. Pelado, acabou no rosto. Como é que faz um negócio desse? Por quê? Porque não se preveniram. Tá rindo, pessoal? Aí chega nesse futuro abençoado, estão tudo duro, não tem dinheiro nem para comprar um colchão para dormir. E aí? Que casamento será esse? Irmão, a gente tem que se preparar. José economizou, nós temos que economizar. Tira um pouquinho do que você tem e separa. Não eles que estão casados, nós que vamos casar, nós que já somos casados também. Nós temos que aprender a separar alguma coisa. Irmãos, os dias maus vêm. Doenças acontecem. E não pense que toda doença é espiritual, não. Tá? Se fosse assim, ninguém ficava doente. A igreja não ficava doente, porque doença é espiritual. Repreende o diabo e prepara. Não é, não. Jesus nunca curou todos os doentes. Ele nem veio para isso. Jesus, na verdade, veio para salvar, né? Não veio eu vou curar o fulano. Não, ele veio para salvar o fulano, o ser humano. Aí tem espiritual, repreende o demônio. Irmãos, acontece doenças. E daí? Eu me lembro quando meu pai ficou doente. Se ele não tivesse se prevenido, nós estávamos lascados. Nós tínhamos que trabalhar, eu e minha irmã, para pagar a despesa toda. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu nunca precisei tirar R$1 do bolso para ter que pagar exame, ou pagar médico, ou pagar não sei o que do meu pai, porque ele tinha. Nem para enterrar o meu pai, nós não precisamos gastar R$1, porque ele se preveniu até para isso. Entendeu? Então, irmãos, nós temos que nos preparar para o nosso futuro. José é preso, angustiado ali, mordomo da casa do escravo, na cisterna, onde ele estava. Ele se prevenia, ele sabia que ia ter uma nova oportunidade, e para enfrentar essa nova oportunidade ele tinha que estar preparado. Assim somos nós. Como vai ser o teu dia amanhã? Você pensou? Você tem que levantar para trabalhar amanhã? Você tem responsabilidade amanhã. Você já se preocupou com isso? Mas hoje é domingo, eu estou de folga. Não importa. Nós temos que estar preparados no coração, na mente, porque amanhã temos que se levantar, temos que fazer uma coisa, outro vai trabalhar aqui, outro vai lá, outro vai dar aula, outro vai isso, vai aquilo. Nós temos que nos preparar para que tenhamos um futuro cada dia melhor. Mas para mim ter esse futuro glorioso, nós vamos fazer um projeto de vida da nossa igreja dia 11, 12 e 13 de dezembro. Só não vou falar do projeto porque é um exemplo que eu posso estar agora na pregação. A gente sempre faz um projeto e coloca nossos pedidos a Deus. O que eu quero para o meu futuro? Um bota que quer uma casa, não é errado. Outro bota que quer um carro, também não é errado. Outro bota outra coisa. Enfim, as pessoas põem vários motivos ali e querem aquilo. Só que muitas vezes Deus não faz um projeto de vida acontecer quando nós olhamos a Ele, porque às vezes nós estamos presos ao nosso passado. É por isso que eu estou falando para você deixar as coisas que prendem você neste ano, entendeu? E começar o ano que vem sem esses problemas. O que você precisa consertar na tua vida? O que você precisa mudar? Que atitude você tem que ter para que as coisas caminhem diferente para você? Talvez você não é feliz, mas você quer ser feliz, está pedindo só a Deus, mas não é feliz. Talvez você traz uma tristeza dentro do teu coração que não deixe você feliz. Se livra dessa tristeza e aí as portas da felicidade vão se abrir para você. Mas eu vivo com um problema financeiro, está difícil, eu não consigo conquistar, eu não cresço, a porta não se abre. Reclama. Se quer isso para o teu próximo ano, passar, mas é difícil de novo, ficou pior, crise. O Brasil em crise, ontem mais de 5 mil carros cruzando lá, vendo lá de casa, o Space lá. Aí eu estava perguntando para o Diego, será que quanto é que gasta cada uma que vai lá, cada pessoa que vai lá?
300, 400, 500 reais por cabeça, gasta na noite aí, crise, né? Carro com 5, 6 pessoas lotado, vans, ônibus, micro-ônibus cheio, não é, Diego? Quando você está vendo lá, né? E os caras gastando dinheiro, na crise. Como será o futuro desse povo se eles continuar gastando dinheiro assim, né? Então, irmãos, já me perdi onde estava antes. Estava onde? Projeto de vida. Já estou aqui. Então a gente tem um projeto de vida. Eu quero o ano 2016 abençoado, eu quero essa igreja abençoada, eu quero realizar meus sonhos, eu quero fazer minhas conquistas. E eu sei que não são projetos só meus, eu sei que Deus tem projetos para mim. Então eu vou colocar tudo isso na presença de Deus, mas só que eu não posso carregar, queridos. O meu passado junto não vai dar, eu tenho que me despojar disso. Eu tenho que me despojar das mágoas, das tristezas, das coisas ruins que me acompanharam daqui. E se eu estou passando dificuldade financeira, eu não quero passar ano que vem, eu tenho que parar, pensar, refletir muito e ver como é que eu trato as minhas finanças. Para ver se não é eu que estou causando a miséria na minha vida, porque eu estou sendo negligente. Estou gastando mais do que ganho, ganha 5 mil e ainda deve 500 todo mês do pagamento. Né? Mas pode 5 mil pelo menos. Do 500, isola, né? Então, irmãos, como é que vai crescer? Vai continuar caminhando para trás. Entendeu? Passado, está no passado. Talvez o seu casamento durante esse ano passou por crise, eu não sei. Né? Você viveu uma crise conjugal durante o ano, você não se entendeu muito bem, você e o marido, sei lá, você e a esposa, e assim foi. Você não quer mais isso na sua vida. Então conserta agora e deixa para trás isso aí e começa do zero, meu irmão. Investe de forma diferente para que você possa ser bem sucedido. Amém? Isso eu ia parar de falar, cara. Mas amém. Todo problema que passa na nossa vida, eu entendo aqui nesse texto de José, que ele é importante para nós, para que gere em nós amadurecimento. A gente fica decepcionado com situações que acontecem em qualquer área da vida, mas às vezes é necessário para que a gente cresça lá na frente. Então a gente tem que aprender a administrar isso na nossa vida. Vamos lidar melhor com as coisas passadas, e vamos programar um futuro para a glória de Deus na nossa vida. Você tem que. Nós, não é você, é nós, eu estou nessa. Nós temos que mudar nossas atitudes, nós temos que mudar nossa vida, nós temos que rever nossos projetos, para que a gente possa, no ano que vem, chegar no final do ano, dando glória a Deus, porque foi um ano diferente na nossa vida. Entendeu? Nós temos que crescer, porque o propósito de Deus na nossa vida é que haja crescimento. Não falo crescimento quantitativo, eu falo da qualidade de cada um de nós. Nós somos muito melhores, nós, do que parece que somos. Nós somos muito melhores do que achamos que somos, sabia? Não estou falando de ser bom ou alguma coisa, não. Mas nós somos melhores do que nós estamos. Nós podemos fazer mais do que nós fazemos. Nós podemos ir mais longe do que imaginamos que podemos ir. Quando a gente se determina, tem propósito no coração, anda nos passos certos do propósito, a gente alcança o sucesso, irmão, em qualquer área da vida. Ontem eu estava comentando com o pastor Itamar. A conversa do pastor Itamar, não sei se vai lembrar disso. Escutei também. Tá. Eu estava falando com o pastor Itamar assim, poxa vida, eu tinha uns projetos aqui para a igreja. E nos últimos anos, 10 anos para cá pelo menos, eu tinha um projeto já no coração. E eu comecei a me lembrar e eu consegui realizar os projetos que eu tinha. Eu particularmente, como pastor, né? Mas falando como igreja, nós conseguimos, né? Eu acho que cada um contribuiu a sua parte. Mas nós conseguimos alcançar o objetivo que nós tínhamos. Poxa, eu imaginava ter um templo próprio, mas ainda não deu, mas nós temos terreno. Eu imaginava ter a igreja tudo com cadeirinha bonitinha, mas nós conseguimos. Mas eu imaginava isso, nós conseguimos. A igreja climatizada, as coisas para nós são coisas pequenas, né? Mas para a igreja são coisas grandes, irmãos, que nós conquistamos ao longo dos tempos, porque os meus projetos de vida nunca são pessoais. Meus projetos de vida sempre são congregacionais, né? São para todos nós.
A única coisa que eu sempre pedi a Deus no meu projeto de vida, que foi chave, alguns eu pedi outras coisas, mas o que eu sempre falo é o ministério que eu tenho. Eu sempre faço menção, eu sempre projeto o meu ministério e as pessoas que estão aqui. Eu não me preocupo em casa, carro, dinheiro, essas coisas. Eu, particularmente, e eu preciso disso tudo. E eu tenho, graças a Deus, algumas coisas que Deus já nos deu. Mas, nós temos, na verdade, a família, vamos dizer assim. Mas, não é a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida é o propósito de Deus. Então, meus amigos, não, às vezes, muitas coisas Deus nos dá, nos abençoa. Mas eu preciso colocar isso na presença de Deus. Amém? Então, irmãos, é isso aí. Vocês querem seguir adiante com sucesso, com vitória, bênção? Começa a refletir um pouquinho e tratar o seu passado. Amém? Só olha de pé. Oh Deus, Tu és bom. Vocês entenderam, meus filhos? Amém. Desculpa, eu sei que eu falo bastante, mas não vou acabar o ponto seu hoje. Eu sei que eu falo bastante, às vezes me torna cansativo, mas tudo tem um propósito. Como é que está o teu passado? Está te incomodando? Você tem sofrido com alguma coisa? Te prende aí dentro do coração, te aflige, te dá medo, angústia, tristeza? Eu vou fazer um apelo para você, querido. Se você tem algo aí na sua vida, você não vai precisar dizer o que é, você não precisa falar nada para mim, não quero nem saber de nada, esse é um problema entre você e Deus. Mas eu quero orar com você para você se desvencilhar desse passado que talvez te incomoda e te impede de chegar no futuro. Então eu vou fazer um apelo para você que tem alguma coisa do passado que ainda te machuca, que vem aqui na frente para nós estarmos orando, em nome de Jesus. Tá? Se você quiser receber oração, vem aqui na frente que eu quero orar. Tem alguma coisa que te incomoda, que te prejudica, que te atrapalha, um pensamento que te acompanha, uma dor que te acompanha, sei lá, você viveu algum momento difícil, que está te machucando ainda, que te faz muitas vezes parar de pensar na vida que você tem hoje, para lembrar das coisas muito atrás. Venha para frente para orar. A gente tem que ser determinante, irmãos, na nossa vida, porque é a gente que diz o que quer levar para o futuro, o que quer carregar como fardo pesado. Tem tanta gente carregando um fardo que não era mais para carregar. Jesus disse assim, ó, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, Jesus está dizendo, vem aqui, entrega para mim o fardo da tua vida, aquilo que está te massacrando, te entristecendo, te fazendo sentir dor. Vem, entrega para mim, e que eu vou carregar para você, eu vou eliminar esse fardo da tua vida.